comigo de novo. Hoje a gente vai começar um assunto muito interessante da física que eu amo, que é eletricidade. Então a gente vai correr grande parte dela, né? Então a gente vai falar primeiro sobre eletrostática, que a gente vai ver na aula de hoje. Depois a gente vai ver eletrodinâmica, né? Os circuitos elétricos. Depois a gente vai ver um pouquinho de magnetismo e depois eletromagnetismo, que junta a eletricidade e o magnetismo. Existe um tabu, assim, que essa matéria é difícil e tal, principalmente nas continhas do circuito e tal, mas não é. Então, assim, eu espero que juntos a gente consiga desvendar essas coisas da eletricidade e ultrapassar essas barreiras, assim. É uma coisa muito lógica e é muito, muito bonita de se ver. Espero que vocês gostem, igual eu gosto. Então vamos nessa? Então primeiro a gente vai conversar sobre carga elétrica. Então, o que é uma carga elétrica? Toda matéria é formada por átomos, né? E nos átomos a gente tem, no núcleo, a gente tem os nêutrons e os prótons. Os nêutrons não têm carga, ou seja, a carga é zero, mas os prótons têm uma carga assim positiva. Do lado de fora, na eletrosfera, a gente tem os elétrons com carga negativa. Então, essas são as cargas elétricas que formam a matéria. Então, quando eu tenho a mesma quantidade de elétrons e de prótons, então eletronegativo e os prótons positivos, então eu tenho um átomo, né, neutro. Então, se na minha matéria, eu tenho uma mesa formada com um monte de átomos, se todos eles têm a mesma quantidade de elétrons e de prótons, eu falo que essa minha mesa ela está neutra, né, porque a quantidade de carga negativa e positiva dá uma anulada na outra. Agora, se eu tiver excesso de uma dessas cargas, ou negativas ou positivas, então eu falo que o meu corpo ele está carregado eletricamente, né? Então, quando ele tem excesso de uma dessas aí, ok? E aí, objetos que estão carregados eletricamente, eles podem interagir com outros, exercendo forças elétricas de repulsão e de atração. Então, hoje a gente vai estudar a lei de Coulomb, que mostra como calcular a intensidade, a direção e o sentido dessa força de atração ou repulsão. Outra coisa que a gente vai ver hoje também é o campo elétrico, ou seja, um campo que uma carga tem em volta dela, assim, e a relação entre cargas diferentes e esses campos diferentes. Então, na verdade, esse modelinho de átomo bonitinho, com o núcleo dentro e os elétrons fora, ele passou por diversos tipos diferentes de modelos atômicos, né? E hoje em dia a gente não enxerga ele tanto dessa forma. Então, assim, vou dar uma pincelada sobre os modelos atômicos até chegar no mais atual. Então, inicialmente, o primeiro modelo foi o de Dalton, né? Então, o Dalton acreditava que o átomo é uma minúscula esfera maciça, impenetrável, indestrutível, indivisível e sem carga. E todos os átomos de um mesmo elemento químico são idênticos. Ele a gente chama de modelo de bola de bilhar, né? Então, ele não explica a eletricidade, porque ele é sempre neutro, né? Depois, em 1897, a gente tem o modelo do Thomson, que é o modelo pudim de passas. Então, Thomson imaginava que o átomo era uma massa negativa com pontinhos positivos, né? Que era tipo as passas no pudim, por isso que chama pudim de passas, né? Então, em 1897 a gente teve o modelo de Thomson. Depois a gente teve o modelo de Rutherford, né? Que é bem mais avançado, assim. Que ele é um núcleo positivo e uma eletrosfera negativa. Então, a ideia de átomo que a gente tem é mais ou menos desse do Rutherford, né? Mas hoje a gente já tem uma pesquisa mais avançada que a gente consegue ver algumas outras características. Então, o Rutherford colocava que o núcleo era totalmente positivo, assim, né? E ele não explicava por que o elétron não cai no núcleo, ele não é atraído pelo núcleo, né? E aí o Bohr, em 1913, 2 anos depois, ele montou um outro tipo
né, de modelo atômico. E aí ele tem como base, né, o modelo atual, assim, moderno, e ele fala sobre as órbitas quantizadas, né? Então, assim, cada elétron ele fica na sua órbita, porque ele tem esse nível de energia. Quando ele recebe energia, ele vai para uma órbita mais energética, e aí quando ele perde essa energia, ele volta para uma órbita de menor energia e emite uma radiação, né? Então, isso explica, por exemplo, a emissão de radiação, por exemplo, de elementos radioativos, por exemplo, né? Então, de Bohr é uma coisa assim mais próxima do que a gente conhece. Depois, a gente teve o modelo atômico de Schrödinger, né, de 1926, que aí ele já considera os conceitos de mecânica quântica. Então, o que ele fez? Ele determinou-se orbital, uma região que apresentaria a máxima probabilidade de localização dos elétrons. Por quê? Pelo princípio da incerteza de Heisenberg, a gente não consegue determinar a velocidade e a localização do elétron ao mesmo tempo. Eu consigo ou a velocidade ou a localização. É o princípio de incerteza lá da física moderna. A gente vai ver depois que a gente terminar essa parte de elétrica. Então, eu não consigo localizar exatamente onde o elétron está, igual a gente faz aqui no Rutherford, sabe? O elétron está aqui. Não tem isso. Então, esse modelo a gente consegue definir assim, um local, uma probabilidade de onde o elétron está. Então, eu tenho uma área, né, que ele chama de orbital, onde pode ser que o elétron esteja ali. Né? Então, os orbitais, esses são os orbitais. Então, é como se fosse uma nuvem eletrônica, tipo assim, é uma nuvenzinha que o elétron está ali em algum lugar, né? O elétron apresenta comportamento dual, ou seja, ele, de acordo com esse modelo atômico, ele pode ser onda ou partícula. Às vezes ele se comporta como onda, às vezes como uma partícula. Isso também é um conceito de física moderna, que a gente vai ver com mais detalhes mais pra frente. Mas que ele foi inserido aqui nesse modelo atômico, em 1926, olha como é recente. E em 1932, o Chadwick mudou um pouco o nosso conceito, porque ele conseguiu comprovar a existência dos nêutrons, que a gente até hoje, a gente sabia que ele existia, a gente sabia a massa dele, mas a gente não tinha comprovado a sua existência dentro do átomo. Então, ele fez um experimento com o núcleo de berílio radioativo, e aí ele conseguiu encontrar partículas que não têm carga e têm a massa praticamente igual dos prótons. Então, ele descobriu os prótons, ele descobriu os nêutrons dentro do núcleo, né? Então, ele inseriu os nêutrons ali no nosso modelo. Então, o nosso modelo é mais ou menos esse, assim, é um modelo que tem uma probabilidade de encontrar o elétron, mas que no núcleo tem sim o nêutron, ok? Bom, então vamos ver qual que é a unidade dessa carga elétrica. A unidade dessa carga elétrica é Coulomb, né, em homenagem ao físico que trabalhou muito com essa parte da física elétrica. E o símbolo dela é o C maiúsculo, então Coulomb, né? Por definição, a carga elétrica é uma carga transportada em 1 segundo por uma corrente de 1 ampere, ok? E 1 coulomb de carga elétrica é a carga correspondente a 6,24 vezes 10 a 18 elétrons. Então, no nosso átomo, a gente tem o elétron, ele tem essa massa, 9,1 vezes 10 a menos 31 quilos. O próton, 1,7 vezes 10 a menos 27. E o nêutron, 1,7 vezes 10 a menos 27. Ou seja, o elétron, a massa do elétron é muito menor, né, quantas casas decimais, em relação ao próton e ao nêutron. Ou seja, o próton e o nêutron, eles são muito pesados em relação ao elétron. O elétron é livre. Então, isso significa que no núcleo, né, que é formado pelos prótons e os nêutrons, o núcleo ele não consegue se mover muito dentro do material. O que se move são os elétrons, que eles são mais leves. Então, o núcleo, geralmente, ele fica bem fixo, assim, no material. E quem se move são sempre os elétrons, assim. Então, se eu tenho a mesma quantidade de elétrons e de prótons no material, significa que ele é neutro, né? Agora, se eu retiro elétrons, significa que sobraram os prótons, ou seja,
esse material ficou mais positivo. Agora, se eu insiro excesso de elétrons, aí sim esse material ficou negativo. Então, a gente tem que sempre lembrar que o material que ele não está neutro, ele sempre vai receber elétrons ou elétrons vão ser retirados dele. A gente nunca mexe nos prótons, tá bom? Por causa da carga por causa da massa dele, ok? Bom, agora a quantidade de carga elétrica do elétron tem o mesmo módulo, né, do próton, ou seja, 1,6 vezes 10 a menos 19. Só que do elétron é negativo e do próton é positivo, então é o mesmo valor. Esse valor, 1,6 vezes a menos 19, às vezes a gente chama ele de E. Então, qual que é o valor da carga do elétron? Menos E. E do próton é mais E, sendo que o E vale 1,6 vezes a menos 19, ok? Então, é um valor que a gente meio que precisa saber, assim. E o nêutron não tem carga, né? Bom, então vamos ver como isso muda na caracterização do material. Então, existem condutores e isolantes. Então, o material condutor, o que acontece? As cargas elétricas, né, os elétrons, conseguem se mover mais facilmente nesse material. Por quê? Porque eu tenho o núcleo, tenho os elétrons das primeiras camadas, e eu tenho os elétrons das camadas de valência, que são as camadas mais externas. Esses elétrons de camada de valência, eles não estão tão fortemente ligados ao núcleo como os que estão mais próximos. Então, eles conseguem se locomover, ou seja, sair desse átomo com uma facilidade, né? Então, os condutores são materiais que têm muitos elétrons de valência no seu átomo e assim eles conseguem se mover mais, né? E o movimento de elétrons chama-se corrente elétrica, né? Que faz a condução dessa eletricidade no material condutor, por exemplo, no fio, né? Bom, e exemplos de condutores elétricos são os metais em geral. Por exemplo, cobre, ferro, ouro e prata. Né? São elementos que formam os fios que a gente usa para eletricidade. Né? Você nunca viu um fio de madeira, por exemplo. Né? Bom, e os isolantes é o contrário disso. Né? São elementos onde os elétrons estão muito fortemente ligados ao núcleo. E aí é difícil de retirar esses elétrons, mesmo os elétrons de valência, né, que estão mais externos, eles ainda estão muito próximos, assim, muito fortemente ligados ao núcleo. Então é difícil deles saírem e fazer esse movimento da corrente elétrica, né? Então tem poucos elétrons livres ou uma ausência deles, né? Então exemplos disso é borracha, isopor, lã, madeira, plástico, papel, vácuo, vidro, são elementos isolantes. Então, assim, gente, em relação ao elemento isolante, só abrindo parênteses, existem elementos isolantes elétricos, que são esses que eu comentei. Mas também existem outros tipos de isolante. Existe isolante térmico, que dificulta a passagem. Por exemplo, eu tenho um lugar quente e um lugar frio. Aí eu coloco um isolante ali no meio, ou seja, ele dificulta essa passagem, por exemplo, da condução do calor, do ponto mais quente para o ponto mais frio. Isso é o isolante térmico. E o outro tipo de isolante que existe é o isolante acústico. Por exemplo, uma rolha, assim, rolha de vinho, sabe? Significa que o som, quando entra naquele material, esse material ele tem muitas bolhas assim de ar, ou seja, o som entra ali, vai refletindo em vários pontos, vai perdendo energia e o som sai dali mais atenuado. Então é um isolante acústico. Então assim, o isolante elétrico pode ser um bom isolante térmico ou acústico ou não. Então assim, cada um tem a sua característica, né? Então assim, o isolante elétrico depende da quantidade de elétrons livres que ele tem. O isolante térmico depende da propriedade que ele tem em relação à condução elétrica, a condução térmica. E o acústico depende da sua formação mesmo, tipo isopor, que tem as bolinhas ali. Então, assim, podem ser que eles sejam bons isolantes para as três coisas ou não. Então, aqui eu estou falando de isolante elétrico, que é aquele plásticozinho que envolve o meu fio, né? Então, ele é um isolante. É isso. Bom,
Então vamos ver a relação de condutividade e densidade. Então, a condutividade do material me mostra que ele tem mais elétrons livres, né, na sua camada de valência, e assim ele consegue conduzir bem a eletricidade, né? Então, muitas pessoas acham que o ouro é o melhor condutor e não é o melhor condutor. Nessa tabelinha a gente pode ver que quem tem a maior condutividade é a prata. Então, a prata é o material que melhor conduz, né? Depois o cobre, depois o ouro, depois o alumínio. Tungstênio é aquele metal que forma a lâmpada, sabe? Aquele filamento, assim, é tungstênio. Ferro e platina. Então, esses são os elementos que eu tenho uma melhor condutividade, ok? Bom, então por que a gente não tem os fios de prata na nossa casa? Porque a prata é um metal muito valioso, né? Então, assim, é caro comprar prata para fazer fio. Então, assim, ele tem uma condutividade melhor, com certeza a gente teria uma melhor qualidade aí e menores perdas, né, de energia, mas ela é muito cara, então a gente não usa prata. Então, o cobre também é um pouco caro, né? Então, você já viu que acontece às vezes roubos, né? De cabos de cobre, porque cobre, sim, tem um valor aí econômico, sim, mas não tanto igual a prata. O ouro, ele é bom, mas né, ele é muito caro, mais que a prata, então por isso que a gente não usa ele. Mas eu já vi, sim, por exemplo, quem mexe com áudio, assim, de forma profissional, existem alguns fios de ouro, sabe? Assim, e também existem de prata, mas é uma coisa muito cara, assim, que melhora muito o som e tal, mas é só pra quem que precisa dessa precisão, assim, em geral isso não tem nos sons, né, normalmente. E o alumínio. Então, o alumínio, olha só, ele tem a metade quase da condutividade da prata, mas ele é muito utilizado. Muito porque ele é leve. Então, por isso que eu mostrei aqui para vocês uma tabela de densidade. Olha, o alumínio tem uma densidade baixa em relação às outras. Se ele tem uma baixa densidade, significa que ele é leve, né? Ou seja, ele ocupa uma área grande com uma massa pequena. Então, quando eu tenho um fio com uma bitola muito grande, né, para transportar uma quantidade grande de energia elétrica, se eu colocasse isso de cobre, ia ficar muito pesado. Então eu teria que fazer uma estrutura civil muito robusta e muito cara para eu poder segurar esses fios grossos, sabe? Para poder segurar. Então o que acontece? Em alta tensão, muitas vezes a gente usa alumínio, porque ele é muito mais leve. Então eu faço uma estrutura civil menos robusta, assim, mais tranquilona, para passar esses fios. Eles são grossos, mas eles são leves. Então o alumínio é leve, né? Então, a gente usa muito alumínio como condutor por causa dessa característica. Então, fazendo uma análise assim, econômica, vale muito a pena, às vezes, usar o alumínio. Então, por isso que a gente usa ele como bom condutor, ok?